Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. E na congregação aonde nós estamos, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, você também é o nosso convidado especial a estar presencialmente conosco, no mesmo horário, às 8h30 da manhã. Essas aulas virtuais, elas não substituem a aula presencial. Aqui apenas um aperitivo, é um preparo para você, meu amigo, professor ou professora, ter uma melhor visão acerca da escola bíblica dominical. Então, é importante a tua presença. E não se esqueça também que é importante ao professor se preparar durante a semana para ministrar a aula. Leia a revista, leia o livro de apoio e não se esqueça de ler a Bíblia Sagrada, porque tudo que nós estamos estudando está fundamentado na palavra do Senhor. E nós estamos vivendo uns tempos de crise, uns tempos de analfabetização espiritual. As pessoas não querem ler, as pessoas não querem cavar poço, mas precisamos mais do que nunca incentivar a leitura, né, semanalmente, as leituras diárias e também a leitura na sala de aula bíblica é muito importante, porque muitas vezes o professor ele fala e não lê um texto da Bíblia Sagrada. Então isso é muito importante, tá bom? E também precisamos que tomar um certo cuidado também. Dois extremos, não ficar somente lendo, né? Não ficar somente lendo o versículo, porque você pode roubar um tempo aí de você estar fazendo a aplicação da aula. Então, é muito tomar esse certo cuidado aí. É importante fazer a leitura dos textos, mas é importante não ficar somente focado em leitura, fazendo leitura em sala de aula, mas é importante sim incentivar o aluno, a aluna, fazer a leitura nas suas casas também, tá bem? Muito bem, nós tivemos a nossa lição passada, que foi a lição de número 2, que falou sobre as promessas de Deus para a nação de Israel. Muito bem, queridos. Nós sabemos que Deus fez promessa para a nação de Israel, de ser bênção para outras nações, e outras bênçãos, né, que nós já tratamos. E a salvação, ele vem dos judeus, da nação de Israel. João capítulo 4. Israel, a princípio, rejeitou a Cristo, mas Deus ainda tem um plano, ele tem uma promessa para a nação de Israel. Quando se fala que todo o remanescente é que será salvo, lá em Romanos, Paulo fala, é exatamente isso aí. É o remanescente da nação de Israel que vai ser salvo, os que restarem lá na grande tribulação, porque Deus tem um plano de salvação para a nação de Israel. Por eu ser judeu hoje, não me dá o direito de eu alcançar a salvação, de maneira nenhuma. Eu tenho que aceitar Cristo Jesus. Se um judeu quiser hoje ser salvo, ele tem que aceitar Jesus, ele tem que se converter, ele tem que nascer de novo, né? E manter um comprometimento com Deus. E, queridos, quando Jesus ele veio, você vai ver isso lá em Mateus, capítulo 10. É importante nós lermos isso, porque você vai perceber que Jesus, quando enviou os 12 na sua missão para pregar o evangelho, perceba-se, Mateus capítulo 10, versículo 5, olha só, e o 6. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, ou dos gentios,
e nem entrareis em cidade de samaritanos. Por mais que eram uma mistura, era uma mistura, né? Não eram judeus legítimos, mas Jesus falou para não ir ainda neles. Mas ide, verso 6, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nesse texto, queridos, com esse versículo, nós já se percebemos que o propósito de salvação foi, a princípio, somente para Israel, para os judeus. Isso está bem claro lá em João, capítulo 1, versículo 11. Né? Veio para o que era seu, e os seus irmãos judeus não receberam. E aí que vai sobrar um espaço para mim e você agora. Verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem chamados filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Veja que há uma condição, uma promessa com condição. Aos que crerem no seu nome. Veja que Israel, um país muito abençoado no que tange as coisas da terra. Nós vamos ver esse povo muito abençoado. Você não vê um judeu pobre. Você vê os hospitais, o Albert Einstein, o hospital israelita lá em São Paulo, é do judeu. Silvio Santos, um grande comunicador, que conseguiu vender caneta e se debrou a situação, se tornou um grande empresário. Você vai ver Freud, né? Na psicanálise. Eles se destacaram em tudo. Na ciência, na tecnologia, vocês vão ver os mísseis que são enviados, as guerras que estão tendo. Veja as tecnologias que eles têm de detectar aquilo ali. Promessa de Deus. Em 1948, o Brasil já foi um país muito abençoado. Depois caiu esse nível. Veja que o Brasil sempre foi muito abençoado porque abençoou a nação de Israel. Que é uma promessa de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em 1948, Israel foi reconhecido como nação por causa de um voto Minerva, que um homem que presidia a sessão, Oswaldo Aranha, abençoando Israel. Mas, infelizmente, muitos desses últimos dias estão com o antissemitismo. O que é o antissemitismo? Estão contra Israel. E Deus vai cobrar. E Deus vai requerer. Então, houve essa promessa para a nação de Israel. Você vai ver os prêmios Nobel das revistas, tudo. É a bênção de Deus na nação de Israel, queridos. Tanta riqueza. Né? Então, foi uma promessa de Deus. Deus se revelou ao mundo através da pessoa de Cristo, através da nação de Israel. Né? Se revelando ao mundo a lei. Né? Deus revelou para a nação de Israel o próprio Cristo, a salvação. Então isso é importante nós entendermos. Mas hoje nós vamos entrar na nossa lição de número 3, que vai nos falar sobre as promessas de Deus para a igreja. O que é a igreja, queridos? O que é a igreja? 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 31 e o 32 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, primeiro, nem a judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Então, nós vemos aqui três povos. Três povos que Deus, Cristo, nas suas dispensações, resolveu se revelar para eles. Houve os gentios, que começou com a família de Noé. Aí vem os judeus, que veio de Abraão. E aí vem a igreja, que é composta por judeus
e gentios convertidos a Cristo. Então, uma igreja é composta por judeus e gentios convertidos e unidos a Cristo Jesus. Quando nós olhamos para outra promessa dada pelo Senhor, uma revelação também dada pelo Senhor, nós vamos ver desde quando que a igreja existe. Ela já estava no plano de Deus originalmente, sim. Mas Jesus revelou a igreja somente para Pedro lá em Cesareia de Filipe. Lá em Mateus, na Cesareia de Filipos, né? Mateus capítulo 16. Ele revelou ali, né? Porque aí ele vai revelar a Pedro a igreja. Só que ela já estava no plano de Deus. Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Porque, olha só, Apocalipse 13, 8. E adorar a todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão no livro da vida, e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, João aqui no Apocalipse está dizendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Olha Efésios também, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então veja, nos elegeu nele para que fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Então há uma promessa condicionada aqui. Nos elegeu em Cristo, mas eu preciso viver uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, aos olhos do Senhor. É importante nós entendermos isso, querido. Nós vamos trabalhar o nosso tópico 1, que vai nos falar o quê? Segundo alguns dados, que nós vamos ver aqui, nós vamos passar alguns dados aqui, que está na nossa lição de aluno, de mestre, vai trazer uns dados aí muito importante, né? Muito importante. Sobre alguns censos, em 2002, aproximadamente 109,5 mil igrejas evangélicas no mundo, de muitas denominações. Em 2015, havia cerca de 20 mil em 2015 igrejas. Apenas em 2019 foram abertas pelo menos 6.356 igrejas evangélicas, o que representa 17 por dia. Mas essas igrejas evangélicas, queridos, que existem por aí, será que elas vivem verdadeiramente o genuíno evangelho de Cristo? Porque hoje se fala, eu sou evangélico, mas não larga da prostituição, não larga do vício do álcool, não larga do vício do cigarro, continua mentindo, continua roubando, continua furtando, dando mau testemunho, brigando. A família toda esbagaçada e diz que é evangélico, diz que é um seguidor de Cristo. Será que tem a mesma autenticidade da igreja primitiva? Lá em Atos 11, 26, os discípulos foram em Antioquia, a primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Jesus não há menção dele ter ido em Antioquia, mas as pessoas se pareciam tanto com Cristo que foram chamados de cristãos. Existe até um livro, né? O que Jesus faria o que eu estou fazendo? Jesus faria o que eu faço? As atitudes que eu tomo, será que Jesus ele tomaria? Cabe nós pensarmos, cabe nós refletirmos. Se fala igrejas evangélicas,
Mas se você for passar um filtro, filtrar, já teve o novo nascimento, passou pelo batismo, crê nos dons do Espírito Santo e na manifestação dos dons do Espírito Santo, é importante nós refletirmos sobre isso. É muito importante. Nós vamos ver no nosso tópico 1 a natureza da promessa de Deus para a igreja. A promessa de sinais sobrenaturais. Lá em Mateus 28, do 18 ao 20, há essa promessa de Deus. Quando Jesus vai enviar ali essa comissão, essa chamada a grande comissão, né? Diz que ide, lá fala ensine e batize. Lá Jesus ele dá 3 ordens. Ide, ensine e batize. Então, queridos, é importante a igreja fazer missão. Eu já tenho um vídeo aí, queridos, que eu falo sobre missão. Eu não vou lembrar aqui a pessoa que eu mencionei, mas eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre vários argumentos sobre missão. E um comentarista que eu cito, ele diz assim: a evangelização é uma tarefa muito perigosa, mas não é tanto perigosa quanto a falta dela. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso é que a falta de missão é pior do que você não fazer. O que dizer com isso? É que é perigoso, é sofrimento, é árduo fazer missão. Mas a falta dela é pior ainda. Você pode até enfrentar a luta, você pode até enfrentar barreira, você pode até enfrentar obstáculo. Mas se você não ir, não fazer o ID do Senhor Jesus, é pior do que você fazer com luta e sofrimento. E Jesus, quando enviou os discípulos, ele confirmou com sinais, prodígios e maravilhas. Isso lá está em Marcos 16. Os sinais são confirmados. Né? Eu até anotei uma frase aqui que diz assim: os sinais não confirmam a presença de Jesus. Mas a tua presença, a presença de Jesus, tem que ser marcada com sinais, prodígios e maravilhas. E se não tiver sinais, prodígios e maravilhas, a missão fica oca. A missão fica vazia. Não está cumprindo o propósito. Veja que a missão, ela vem antes da igreja, pelo menos do que tange a Atos, quando o Senhor envia os seus discípulos. Então, a igreja precisa fazer missão. Ela existe por causa da missão. A igreja foi dada para a missão. Ou seja, a missão foi dada para a igreja. A missão foi dada para a igreja. E isso é muito importante, queridos, nós entendermos. Precisamos cumprir o propósito de fazer missão. O nosso pastor presidente, o nosso pastor Edivanir, ele tem uma famosa frase que ele disse: jamais teremos visão de reino se nós não assimilarmos o propósito.
Qual é o propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito? Qual é o nosso propósito? Por que eu existo? O porquê que a igreja existe? Para pregar o evangelho, para ser salvo, pregar o evangelho. Porque tem um crente, tem dois tipos de crente. Tem um crente salvo e o crente salvo para a missão. Tem pessoas que vai chegar diante de Deus salvo, mas como diz o louvor 16, quantas almas poderia o Senhor levar? O louvor diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor levar? E continua: despertemos, já é dia. Então, precisamos levar almas a Cristo, porque eu posso ser salvo, mas se eu não me preocupar com o próximo, eu se torno egoísta espiritualmente. Isso se torna um egoísmo. Eu querer Jesus só para mim, eu tenho que compartilhar Jesus. E no ponto 2, ali há uma promessa de revestimento. Ou seja, Jesus, ele enviou a igreja, mas ele não deixou ela sozinho. Ele revestiu de poder. É o que diz lá em Atos 1:8. A promessa do Senhor Jesus, ele disse, olha o que ele diz lá em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis, olha só. Eu vou ler aqui, você lê também, só para você entender. É Jesus capacitando. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, local, como em toda a Judéia regional e Samaria, ali ao redor, e até os confins da terra. Então, Judéia, ou Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. O propósito era esse. Mas Jesus ia os capacitar, ia nos capacitar para aquela missão, para aquela obra. É uma capacitação. Então, diante dessa promessa, vem a capacitação para evangelizar. O que é revestimento? Eu estou vestido com essa camisa aqui rosa, mas eu estou de terno. Significa que eu estou revestido. Primeiro vem a vestimenta, a salvação, e aí vem um revestimento. Isaías 61, o Senhor nos vestiu, 61, o Senhor nos vestiu com a veste de salvação. E aí vem o Espírito Santo revestindo a igreja para a missão. É promessa, ponto 3, espiritual para a instituição espiritual. É uma promessa espiritual para uma instituição espiritual, que é a igreja. Né? Jesus disse lá em Cesareia de Filipe, Mateus 16, 18. Edificarei a minha... Então eu não tenho igreja, a igreja do Senhor Jesus. Ah, vai na minha. Não. A igreja do Senhor Jesus. Né? A palavra igreja significa eclésia ou eclesia. Enviados, né? Eles estão dentro, mas são enviados para fora. Eu sou unido no corpo de Cristo e venho para a igreja e sou enviados para fora. Porque primeiro eu preciso estar em Cristo. E aí eu vou ser enviado por Cristo. Então, quando eu aceito a Cristo, eu nasço de novo, o Espírito Santo me mergulha, me imerge no corpo. E depois o Espírito Santo me imerge na igreja. É isso que eu e você precisamos entender. Existe, queridos, benefícios para aquele que
faz a obra do Senhor, que cumpre o ediceu, ele tem a recompensa. Precisamos de uma geração que tem fome e sede de Deus, fome e sede da tua palavra. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje que não querem comprometimento, não querem a oração. Eles falam que tem uma chamada, mas não querem obedecer, não querem um comprometimento, não querem congregar. É os desigrejados. Eles dizem que tem uma chamada e sai com a bolsa pregando por aí. Não toma santa ceia, não obedece um pastor, ou não é submisso. Isso é furada esses tipos de chamada, querido. Isso são pessoas rebeldes. São pessoas que Deus até usa, pela tua misericórdia, para ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque são pessoas descompromissadas. Não oram, não leem a Bíblia, só querem algo superficial. Tópico 2, a promessa de Deus para a igreja, promessa de vida eterna. Mas essa promessa de vida eterna é para aquele que crê. Né? É o que diz lá em João 3,16. Porque alguém diz que Deus não condena ninguém. É o que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali fala, o outro versículo, há uma condenação. Né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não vai ser, já está. Porque não crê, não acredita. É uma promessa condicional. Né? Eu preciso crer, arrepender dos meus pecados e usar a minha fé. E o ponto 2, como já falamos, há uma promessa de poder. Né? E nós vimos tudo isso no livro de Atos, Atos 1, 5, 8. Vejam que eles esperam. Né? Atos 1, 5, 8, Jesus falou isso, ficou ali. Veja que a menção do Espírito Santo sendo derramado em Atos 1, porque Atos 1 eles esperam, Atos 2 recebe, Atos 3 executa. Anote aí, hashtag Atos 1 espera, Atos 2 recebe, Atos 3 executa. A missão, a chamada, já ali na porta do templo. Mas a menção em Cornélio, na casa de Cornélio, Atos 10, 44, 46, o derramar do Espírito Santo, também lá em Éfeso, lá na Ásia, Atos 19, 6. Então é importante nós entendermos isso, querido. Precisamos o quê? Desse poder de Deus. Precisamos ter ousadia. Né? Precisamos fazer com fé e ousadia a obra do Senhor. Ele nos deu poder para ser testemunhas. Nós não somos cessacionistas, que creem que os dons se cessaram, mas os dons ainda continuam. O cessacionista crê que quando fechou o canal, cessou os dons. Não, isso é furada. Jesus prometeu, essa promessa é para todos. Leia Joel que você vai ver. E a todos quando o Senhor chamar o derramar do Espírito Santo. E a todos. É uma promessa para todos. Aí vem outra promessa de glorificação do nosso corpo, da vinda do Senhor Jesus. Quando ele se manifestar, 1 João 2, ainda não somos como ele é, mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, assim como ele é, o veremos face a face. Aqui fala de uma promessa do arrebatamento da igreja, que não está tratando especificamente na lição, mas também é uma das promessas, queridos. Conheceremos como também ele nos conhece. Isso em uma dimensão celestial. Né? E eu toco 3 condições para viver essa promessa. Primeiro, é preciso crer. Veja que lá em Atos 2, cumprindo-se um dia de Pentecostes, ou seja, é o cumprimento de uma promessa de Deus. O batismo com o Espírito Santo. Depois desencadeia outras coisas, estava reunido, tem que ter unidade. É isso que nós precisamos entender, queridos. É preciso ser fiel a Deus, continuar sendo fiel a Deus. Ponto 2. Né?
Veja que Jó perdeu tudo e continuou fiel a Deus. Daniel, quando foi para a Babilônia, quase 1000 quilômetros de Jerusalém a Babilônia, ele estava longe da sua terra natal, longe, sem a sua família, mas foi um jovem que ficou fiel, não mudou, não se moveu, não foi influenciado, mas ele influenciou na Babilônia. É preciso ser fiel até a morte, como o Senhor prometeu para a igreja lá em Apocalipse 2:10. Né? Ele prometeu para aquela igreja lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, para a igreja de Esmirna, que significa lá esmagada, que foi muito perseguida, mas há uma promessa para ela. E o ponto 3, é preciso obedecer. Quando se diz, Lucas 24:49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficou, não todos, porque quando Jesus ressuscitou, tinha mais de 500 irmãos. Né? Quando recebeu lá, foi ser quase 120. Significa que aproximadamente 380 deu lenha na pipa. Mas eles ficaram 10 dias ali orando e buscando ao Senhor. A promessa veio no Pentecoste. Da Páscoa, Pentecoste, 50 dias. Né? 50 dias depois da Páscoa. Eles receberam essa promessa do batismo com o Espírito Santo. Então, é preciso obedecer. Quem obedeceu ficou ali até. Jesus falou quando? Ficai, porém, até! Não falou data. Porque o Pentecostes ele veio de repente. Não é algo marcado pelo homem. Não está na agenda do homem, mas está na agenda de Deus. O de repente aconteceu. Então, o obedecer, a Bíblia diz que é melhor do que sacrificar. Quantas pessoas que eles estão cantando, fazendo fogo estranho cair, estão pregando, mas não obedecem um pastor, ou quem está sobre a sua responsabilidade, estão fazendo, como diz, sacrifícios de tolo. É tempo de estar na presença de Deus em obediência, queridos. Como diz Atos 3:19. Amém? Então, nós como igreja, para nós receber todas essas promessas, todos esses benefícios, é preciso nós entendermos tudo isso. As condições que Deus tem para a minha, a sua vida, para vivenciar e desfrutar das suas promessas. Amém? Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, seu like, em nome de Jesus. Amém.